o capítulo 18, a partir do versículo 26, nos diz assim: Então viu a sentinela outro homem que corria, e a sentinela gritou ao porteiro e disse: Eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também este traz novas. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Aimaas, filho de Zadoque. Então disse o rei: este é homem de bem, e virá com boas novas. Gritou, pois, Aimaas, e disse ao rei: paz. E inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu senhor. Então disse o rei: vai bem com o jovem, com Absalão. E disse Aimaas: vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o servo do rei e a mim, teu servo, porém não sei o que era. E disse o rei: vira-te e põe-te ao lado. E virou-se e parou. Amém. Podeis assentar. Deus abençoe ao nosso vice-presidente, pastor Leidiel, por nos confidenciar uma oportunidade tão nobre nessa noite. Talvez você já ouviu um ditado nessa expressão: você me vendeu gato por lebre. Alguém já ouviu esse ditado? É um ditado que exprime um desalento. É um ditado que denuncia alguém que foi trapaceado por outro. E quando nós falamos de sermos trapaceados, enganados, nós estamos falando de algo que sempre nos suscita desconforto, que suscita em nós deselegância, que suscita em nós um sentimento de contrariedade. Quando você faz um negócio e você percebe que a parte de lá envolvida lhe vendeu uma imagem que não corresponde ao que ele havia confessado, você fica contrariado. Ninguém se deleita em ser trapaceado em circunstâncias nenhuma. Até porque que aqui no Brasil nós temos uma voz que expressa isso muito bem, representando o povo brasileiro, que começou na década de 70, muito especialmente no ano de 76, em São Paulo nasce o que hoje nós chamamos de órgão do PROCON. E o que seria o PROCON? O PROCON seria este órgão, pela lei, que vai defender os direitos do consumidor. E mais do que isso, vai lutar por nós, para que nós não sintamos lesados por alguém trapaceio. E hoje o PROCON tem sido aí um órgão solicitadíssimo por consumidores, quando percebem que foram enganados. Talvez você já viveu essa triste experiência de ser enganado em um negócio.
eu me lembrei de duas, muito vivo no meu entendimento, na minha lembrança, na minha memória. Eu me lembro de uma vez, quando eu ainda era criança, apaixonado por relógio, e fui comprar, ganhei um dinheiro de papai para comprar o relógio, e a moda na época, na escola, é você ter um relógio à prova d'água. E eu fui comprar um relógio, o rapaz disse, olha, esse aqui você pode ir até o fundo do oceano, que ele é top de linha. E eu comprei o relógio naquela alegria, e bom, criança, a primeira coisa, quando eu cheguei em casa, foi preparar uma vasilha de água. E quando eu coloquei o relógio, eu só vi as bobolhas subindo, nunca mais prestou. Uma outra experiência foi que eu estava com a minha mamãe na feira. E a minha mãe, fruto da gravidez, ela contraiu algumas manchas na sua face. Havia feito de tudo, remédio, tudo que alguém dizia que era bom para remover as manchas, ela adquiriria. E nós estávamos na feira e de repente se aproximou de nós um homem com tipo uma pomada. E ele começou a fazer uma propaganda, mas é uma propaganda gigante. Parecia que aquela pomada era concorrente forte de Jesus. O quanto que ela sarava tanta coisa. E disse, essas manchas, você conta 3 dias. Se você passar 3 vezes ao dia, no terceiro dia você vai ficar assustada quando você vê o seu rosto mais limpo. Não deu outra. Minha mãe comprou aquela pomada e no final de 3 dias a sensação é que as manchas haviam aumentado. Má, falsa propaganda é o que na verdade ninguém gosta. E lutaremos sempre para não sermos enganados. E ainda em um país como o nosso, onde que o falso predomina, onde que a imitação é quase perfeita. O que isso tem de conexão com o texto desta noite? Muito. Permita-me te situar no texto do capítulo 18 de 2 Samuel. O capítulo 18 deste livro, ele é aquele capítulo que está no ápice de um período de escuridão que Davi estava vivendo. Desde o capítulo 11, quando Davi peca, caindo com Betseba. No capítulo 12, Natã o repreende. No capítulo 13, ele começa a colher alguns frutos amargos. No capítulo 13, Aminon, o seu filho, vai violentar terrivelmente Tamar, a sua outra filha. Ainda no capítulo 13, Absalão vai tirar a vida de Aminon. Do capítulo 13 para o capítulo 14, Absalão está fugindo de Israel por 3 anos. No capítulo 14, ele está retornando. E quando ele retorna, ele começa a desenvolver um plano maquiavélico de destronar o seu pai. No capítulo 15 e 16, Aitofel, um grande amigo de Davi, conselheiro real, se levanta contra Davi. E no capítulo 17 e 18, está então o exército de Absalão, lutando para vencer cabalmente o exército de Davi. Foi um período de muita dor, foi um período de muita tragédia, foi um período de muito desalento. Foi nesse período que a maior parte dos salmos de Davi foi composto. Um salmo encharcado de desespero em busca de socorro. Um coração que está encurralado por uma adversidade. E nos seus louvores, Davi roga para que Deus o socorre. Porque é o seu amigo íntimo, aquele que ele jamais havia suspeitado que poderia se levantar contra ele, vai levantar o seu calcanhar. E este salmo vai ser um prenúncio profético de Judas para com Cristo. Então é um contexto de muita
tribulação na vida de Davi. E o capítulo 18 se torna o clímax, porque nesse capítulo 18 nós vamos encontrar a morte de Absalão. E quando você ler os registros históricos do reinado de Davi, é claro, é explícito que o filho que Davi pretendia colocar como substituto da sua monarquia era Absalão. E no capítulo 18, Joabe vai liderar uma guerra contra o rebelde Absalão. E o texto vai nos dizer que no meio da batalha, Absalão amonta em cima de um animal. E ele está fugindo. E de repente ele é preso por alguns galhos de um carvalho. Na sua cabeça ele fica pendurado e o animal vai embora. Um soldado visualiza aquela cena, corre a Joabe e o lhe informa. E Joabe vem sem nenhuma piedade e tira a vida de Absalão. Quando a batalha é finalizada, precisa de um mensageiro para ir ao rei. Precisa-se de alguém para dar a notícia a Davi. Então Joabe vai chamar um etíope, um cuxita, e vai dizer: você vai levar a nova da batalha para Davi. É então quando entra em cena Aimaas. Aimaas vai dizer: não, Joabe, deixa que eu vá e entregue a mensagem ao rei. E Joabe disse: não, Aimaas, hoje não é boas novas, deixa que o etíope vá. E ele deu ordem para o mensageiro etíope e ele foi. Mas o texto diz, eu te convido em casa você reler esse texto. O texto diz que Aimaas vai então insistir a Joabe: eu quero ir dar a mensagem para o rei. E Joabe começa a questionar: mas por que você quer dar tanto essa notícia? Você não vai ser recompensado com ouro? Ele disse: não importa, eu quero dar a notícia. E com tanta insistência, Aimaas recebe a permissão para ir. A missão era do etíope, a permissão foi dada a Aimaas. E a Bíblia diz que Aimaas vai correr, Aimaas vai velozmente, Aimaas acelera os seus passos. Talvez aquele jamaicano dificilmente poderia acompanhar Aimaas, porque ele consegue passar o etíope, e ao longe, estava Davi, olhando com os olhos do sentinela, e o sentinela disse: vejo o homem que se aproxima. E Davi disse: ele está só? Sim, está só. E ele vem andando. Então ele tem novas. E ele dá mais uma outra olhada, alguns momentos depois, ele disse: vive, ó rei, que vejo um outro homem. O texto que nós lemos. E este homem corre. Observe o detalhe. O etíope está andando, Aimaas está correndo, e ele passa na frente do etíope. E o sentinela nos dá uma informação cabulosa. Ele disse: pelo estilo, pelo modo, pela maneira de correr, só deve ser Aimaas. A identidade da Aimaas era pela postura do correr. Davi disse: o quê? Aimaas, filho de Zadok? Ele é um homem bem. Então ele tem boas novas para nós. Quando Aimaas chegou diante do rei, ele começa a dizer paz. E quando ele diz que Deus havia entregado os inimigos às mãos de Davi, Davi vai direto ao ponto da sua extrema e intensa preocupação e diz: como vai
o jovem Absalão. Então Aimás, de uma maneira muito cômica até, disse: olha, rei, é o seguinte, assim, eu vi o Joabe falando com o meu companheiro que está chegando aí, e eu vi um alvoroço, e eu não entendi nada. Mas como assim? Aimás chega na presença do rei, desprovido da real notícia que Joabe queria manifestar ao coração do rei. Aimás se apresenta diante de Davi, levanta a expectativa de Davi, dizendo: Aimás, filho de Zadok, ele tem boas notícias, porque ele é um homem bom. E quando Aimás se aproxima de Davi, ele não tem nada para dizer a Davi. Se você quisesse definir Aimás, pelo menos 2 termos. Primeiro, Aimás é um mensageiro sem mensagem. E para fazer a conexão com a nossa introdução, então permita-vos dizer que Aimás é uma propaganda enganosa. O rei olha para ele, espera algo dele, mas ele não tem nada para dizer ao rei. Nós ficamos furiosos quando somos trapaceados por negócios, por coisas, por contratos, por negócios desta vida. Mas a pergunta desta noite, a nossa reflexão é: você já pensou que você corre o risco de também ser uma propaganda enganosa? Você já parou para pensar que é possível que você emite uma imagem que suscita expectativa do outro lado, mas quando você se aproxima dele ou dela, quando você abre a boca, quando você convive com ele ou com ela, há uma sentença: propaganda enganosa. Você não é o que eu pensava que você fosse. Assim, claro, com toda certeza, tem esposa que se pudesse levar o marido no Procon, levaria. Não, levaria a sogra. Você me deu uma propaganda enganosa dela ou dele. Muito mais do que isso. Nós não conseguimos perceber o quanto que isto é grave. Nós não conseguimos conscientizar o quanto que isto é profundo. Porque quando nós aderimos, confessamos que nós somos filhos de Deus, que nós nascemos de novo e que nós somos cristãos, nós somos por dever obrigados a vestir uma nova atitude, uma nova motivação, uma nova postura diante de Deus, diante da vida e diante das pessoas. Quando Jesus chega no Mateus 21:18, ele sai do templo, ele faz a limpeza no templo, e ele se depara diante de uma figueira, e ele se aproxima dessa figueira para comer. E quando ele se aproxima da figueira, o texto diz que ele não encontra nenhum fruto que não fosse apenas folhas. E quando ele observa aquilo, ele amaldiçoa aquela figueira. Claro que isso aqui estava representando Israel, mas o pequeno detalhe da figueira é que todas as vezes que a figueira está no período de frutificação, ela tem folhas. Mas quando ela passa pelo período que não é o período dos frutos, as folhas caem. Então quando um transeunte, quando um turista, quando um estrangeiro, ou quando qualquer outra pessoa passasse
perto de uma figueira e visualizasse folhas, ele poderia ir ao encontro daquela figueira com a certeza que ali havia frutos, porque é da natureza da figueira que só tem folhas quando tem fruto. Ao contrário dessa, só tinha folha, mas não tinha fruto. Sabe o que é isso? Propaganda enganosa. É um retrato de Israel. Uma nação que se gabava, uma nação que se orgulhava, e de repente Deus se encontra com esses religiosos e dizem: vocês são uma propaganda enganosa, vocês são como sepulcros caiados, é muito bonito por fora, tem uma imagem, tem uma aparência, mas por dentro vocês estão em decomposição. A imagem não corresponde com o conteúdo. A aparência não corresponde com a essência. Aí mais é alguém que representa uma propaganda enganosa. E o que é mais assustador é que no final do Sermão do Monte, Jesus vai finalizar todo aquele feixe, todo aquele buquê do Sermão do Monte, e ele vai finalizando no capítulo 7, versículo 21. Não vos enganeis, que naquele dia, esse versículo me faz tremer. Muitos irão dizer: Senhor, Senhor. Amado, você conhece isso, eu preciso apenas te lembrar. Na cultura judaica, quando você quer enfatizar algo na sua escrita, não é aqui no Oriente, propriamente dito, que nós colocamos em negrito, nós sublimamos. Mas na cultura judaica, quando você quer enfatizar algo, você repete. Por isso, quando Jesus disse em verdade, ele disse: Senhor, Senhor. Senhor, Senhor. Isso significa de que essa pessoa que está dizendo isso eram pessoas que conheciam superficialmente a Deus, eram pessoas envolvidas na obra, eram pessoas envolvidas na vida cristã. E ele vai dizer mais, que essas pessoas operaram sinais e maravilhas, profetizavam, fizeram prodígios. Mas o texto vai nos assustar quando diz: mas eles praticavam iniquidade. Mas como? Como que ninguém via? Como que muitos desses ninguém sabia? Mas era isso. Jesus está dizendo nas entrelinhas, eles eram uma propaganda enganosa. Profetizavam, oravam, ministravam, mas era tudo propaganda enganosa. A síndrome de Aimaas. Você se lembra da parábola das 10 virgens? Mateus 25? Eram virgens igual modo às outras, as mesmas vestimentas, esperando o mesmo noivo. Mas era apenas uma propaganda enganosa, porque não havia reservatório em suas lamparinas. Eu quero lhe dizer algo esta noite. É possível, é perigoso que nós sejamos uma propaganda enganosa para os nossos amigos. Nós conhecemos ele, nós conhecemos ela. Ele confia tanto em nós. Ele confia de uma tal maneira em mim, em você. Mas aí de repente chega em um momento X. Chega-se num momento crucial de você demonstrar que de fato você é amigo. Mas de repente, a imagem que se deixa era que você não passava de uma farsa, de uma nuvem sem água. Às vezes ele casou com ela acreditando nas palavras dela. Ela
casou com ele acreditando que ele iria fazer o que ele prometeu, que iria tratar ela da maneira em que ele prometeu. Mas o casamento veio, e de repente os dias se passam, e você olha no espelho e diz: propaganda enganosa. Propaganda enganosa. Eu quero que você me entenda esta noite, que Deus nos ama tanto, que Deus vai trabalhar por nós e em nós, preparando circunstância para revelar a nossa essência. Deus vai cuidar de nós de uma tal maneira que nós não enganamos a nós mesmos. Deus vai preparar circunstâncias para que nós caiamos na real, dizendo: meu Deus, acorda-te, alma. Você estava enganada a respeito de si. Você se lembra daquele jovem rapaz que chegou diante de Jesus dizendo: bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: conhece os mandamentos? Ele disse: claro, eu pratico desde a minha meninice. Jesus disse: ainda falta-te uma coisa. Vende tudo que você tem e terás um tesouro no céu. Eu nunca havia entendido por que a estratégia de Jesus para com aquele rapaz foi pedi-lo para vender a sua riqueza. Até quando eu fui ministrado, que Jesus agiu de acordo com as palavras dele. Ele chegou diante de Jesus com uma propaganda que: eu quero o céu, eu quero a eternidade. Eu disse: bom, já que você quer a eternidade, então você não tem nada a ver com as coisas desse mundo. Então prova isso vendendo tudo que você tem. Porque já que ele conhece tanto de lei, ele havia lido em Salmos que para o sepulcro onde que nós vamos, nada levaremos conosco. Se esse rapaz de fato havia interesse, havia desejo, convicção, que queria conhecer o caminho da eternidade, ele dizia: é claro que eu vou vender. É claro que eu vou vender, porque eu quero a eternidade, e o dinheiro lá não entra, a riqueza humana lá não entra, então é claro que eu vou vender. Mas Jesus preparou aquela situação para mostrar para ele que as suas palavras eram propaganda enganosa. Isso vai se agravando, porque de repente o nosso culto é uma propaganda enganosa. Nós vemos ao templo, sentamos, mas é só com o corpo. A mente está distante, a alma está distante, é apenas o corpo presente. Aí de repente a nossa oração se torna uma propaganda enganosa, porque nós estamos de joelho, mas estamos de olho aberto. E se tiver alguém ao nosso lado, estamos dialogando com ele ou com ela, para que quando alguém passe, pense que nós estamos orando. Mas é só pensar, é só uma propaganda enganosa, porque eu não estou orando. Eu não estou orando. E as coisas vão se agravando ainda mais, porque de repente o nosso louvor pode ser uma propaganda enganosa. Porque às vezes nós estamos cantando aqui com tanto entusiasmo, mas quando a vida vem para comprovar que o que nós cantamos é verdade no nosso espírito, nós fugimos. Eu nunca me esqueço de uma experiência que nós tivemos em casa, de uma vez que eu cheguei de viagem, minha esposa estava terrivelmente acamada. Eu levei ela ao médico, o médico a examinou, passou uns medicamentos, mas não deu reação positiva. Passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias e nada de melhora. Ao final do 4º dia, nós estávamos já deitados, e quando eu ia apagar a lâmpada, minha esposa disse para que não o fizesse, porque ela estava com muita dor, não iria conseguir dormir. Eu olhei para ela, ela estava pálida, tremendo. Pensávamos que estava com febre, mas não era febre, era dor intensa.
ela já havia sido medicada. Então nós chegamos à conclusão: vamos para o quarto orar. E nós fomos para o quarto do meio orar, e nós oramos por meia hora e não aconteceu nada. Nós oramos por 1 hora e não aconteceu nada. Nós oramos por 3 horas e não aconteceu nada. E fomos orando e nada. Eu deixei ela orando e fui para a cama frustrado com Deus. E quando eu estava reclamando a Deus que eu havia chegado de um congresso, que Deus havia curado muitas pessoas, então Deus começa a bradar dentro de mim: e se eu não curar ela hoje? O que vai alterar nas suas convicções a respeito a mim? Se eu não curar ela hoje, você continua pregando que eu curo? Ou vai alterar as suas convicções a respeito da minha identidade, da minha natureza e do meu ser? Aquelas palavras veio como um martelo, esmiuçando a penha. E o Espírito diz: se tu de fato amas pelo que o teu Deus é, volta lá e começa então a cantar. Eu voltei ao quarto, nós começamos a cantar. E o primeiro hino que o Espírito colocou em nossos corações, você conhece: entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, ao meu Senhor eu canto. Não pense que Deus curou ela aquela madrugada. Ele não curou. Mas enquanto nós louvávamos, o Espírito foi renovando as nossas vidas, dizendo: 2 coisas estão acontecendo aqui agora. No céu, Deus está sendo glorificado, e no mundo espiritual o diabo está sendo envergonhado. Não se engane. Às vezes, situações que nós estamos enfrentando é para comprovar a você se o teu louvor nos nossos cultos não passa de uma propaganda enganosa do seu coração. Então Deus vai começar a trabalhar. Então Deus vai começar a agir. Então Deus vai dizer a Moisés em Deuteronômio 8: eu estou levando o povo ao deserto. Não é para matá-los, é para mostrar a eles o que está no seu coração. Porque Paulo disse que nós somos espetáculos diante de Deus e diante dos homens. O vocábulo grego de espetáculo vai originar a palavra teatro. Nós estamos sendo assistidos. Foi isso que aconteceu com Jó. O diabo pensava que Jó, a adoração de Jó, a fidelidade de Jó, a santidade de Jó era uma propaganda enganosa. E Deus disse: não é. E o diabo disse: claro que é. E Deus disse: não é propaganda enganosa. O diabo disse: claro que é. Um homem rico, um pai como ele é, tudo favorável a ele, claro que é uma propaganda enganosa. E Deus disse: não é. Então toque. E o diabo vai tocar. E o diabo vai terrivelmente violentar Jó. E no final do cenário, fica revelado ao diabo e ao próprio Jó de que a espiritualidade de Jó não era uma propaganda enganosa, era essência, era verdadeiro, era eficaz, era legítimo, era original. Será que você ainda não entendeu
que esta situação que você está é a oportunidade que Deus está te dando para revelar àqueles que estão te assistindo no mundo espiritual, inclusive aos demônios, ao diabo e até a você mesmo, que a sua fé é autêntica, que a sua fidelidade a Deus e às pessoas é legítima, que nós não estamos brincando com a vida. Então preste atenção. Talvez ele vai bater o seu carro, ou você vai bater o carro dele. É um ambiente para revelar que o amor dele não é uma propaganda enganosa. Às vezes o casamento vai entrar em crise, vai entrar. Mas é para revelar que aquela aliança do altar não foi uma propaganda enganosa. Aquilo lá foi legítimo. Aquilo foi verdadeiro. Aquele pacto que nós fizemos no batismo, aquilo não foi superficial. Nós prometemos para Deus que estamos morrendo para nós mesmos, e que nada iríamos nos afastar do amor de Deus. Então a espada vai cruzar o nosso caminho. É possível que a nudez nos assalta. É possível que a morte ceifa um dos nossos entes queridos, para revelar ao mundo espiritual que a nossa espiritualidade é autêntica, um Deus autêntico. Quem escuta a voz de Deus, você pode celebrá-lo a Ele esta noite. Jesus vai dizer que existem duas casas, as duas casas erguidas. Ora, Cristo está nos ensinando que o que vai nos diferenciar do mundo não é o que é visto, mas é o que está oculto, é o que está dentro. Porque a diferença daquela casa era o fundamento. Eu quero que quando você olha para uma casa, se você consegue ver o fundamento. Alguém vê o fundamento de uma casa aqui, queridos? É oculto. Tem de ser cavado para ver. Tem de ser cavado para visualizar. Então preste atenção. É através da tempestade. É quando o vento sopra que o fundamento vai se revelando. Pastor, qual é o remédio contra a síndrome de Aimaas? Qual é o segredo para que eu não seja uma propaganda enganosa? Guarde o teu coração. Mantenha o seu coração cheio de Deus. Mantenha o seu coração cheio do Espírito, para que quando a situação vier, venha revelar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é louvável, aquilo que celebra a Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O que vai nos diferenciar do mundo não é o carro que nós andamos, não é a casa que nós moramos, não é a marca de roupa que nós vestimos, e muito menos o perfume que usamos, porque isso eles têm de sobra, e às vezes muito mais nobre do que o que nós temos. O que vai nos diferenciar deles é quando a tragédia vier. O que vai sair de dentro deles e o que vai sair de dentro de você. O que vai sair de dentro deles era que a alegria deles era passageira. O que vai sair de dentro deles é que tudo que eles viviam era apenas uma propaganda enganosa. E o que vai sair de dentro de nós? Deixa Deus ministrar no seu coração. Se você chegar na cruz, no dia da crucificação de Jesus, você vai encontrar quantas cruzes levantadas? Quantas cruzes? 3. 2 malfeitores e Jesus no meio. Preste atenção.
Se você é um estrangeiro que nunca havia passado em Jerusalém, e você chega na cidade e vê aquele alvoroço, e você se aproxima. Se você olhasse para os três, todos nós iríamos pensar: isso aí, os três é bandido. Os três é malfeitor. O quê? Os três é culpado. Quando é que Jesus se diferenciou dos malfeitores? Foi quando ele abriu a boca e veio para fora o que estava dentro. Não, você não entendeu, vou te explicar melhor. Paulo e Silas estão na prisão. Se chega um visitante, um capelão, sem saber de nada, mas tudo culpado. Tudo culpado. Mas quando que Paulo e Silas foi distintamente diferenciado dos demais? Quando é que o justo fez a diferença do ímpio? Foi quando eles abriram a boca e veio para fora o que eles tinham por dentro. A essência brotou, a identidade foi revelada, a estrutura foi manifesta. Eu venho como homem de Deus para te dizer que esta situação que você está vivenciando tem pelo menos dois objetivos. Primeiro, para revelar se eu e você estamos enganando a nós mesmos, como aquele jovem rico que falava em palavras que queria o céu, mas não queria nada. Ou como Pedro, que Deus prepara a situação para revelar a Pedro que ele precisava de mais preparo. Ou essa situação veio para revelar o quanto que Deus já tem te dado condição de estrutura, de solidez, de base, de maturidade. Fique em pé comigo em nome de Jesus. No ano de 2005, foi um ano de muitas perdas para nós. Muitas perdas. Nós morávamos em uma cidade que Deus havia nos mostrado para ir para lá. E nós éramos em 3 irmãos. E a minha avó, a mãe do meu pai, morava conosco. E foi um ano de muitas perdas, porque naquele ano, o meu irmão mais velho, ele tinha 23 anos, 4 meses de casado. Era um cantor, trabalho gravado, um compositor, um jovem íntegro, cheio de sonhos. Em uma sexta-feira, ele entra no hospital para tomar uma medicação para desinchar as suas pernas. No sábado, os médicos lhe medicam com um medicamento errado. No domingo, ele entra em coma. E na segunda-feira, nós estamos velando o corpo do meu irmão. 23 anos, 4 meses de casado. Um jovem tão cheio de Deus. No mesmo ano, na semana do casamento do meu outro irmão, a minha avó morreu. Nesse ano, o nosso empreendimento faliu e gerou uma dívida de 4 anos para ser paga. Foi um ano que mudou todas as minhas convicções do Evangelho. E hoje, quando eu vejo alguém sofrendo tanto, eu preciso dar parabéns para ele. Eu preciso dar parabéns para ela. Porque se a tua luta é grande, é porque a sua estrutura é profunda. Spurgeon dizia que quando a tribulação chega diante de nós,
ela sempre traz em suas mãos ouro, porque ela vem revelar aquilo que é original, aquilo que é legítimo. O que me levou a pregar essa mensagem hoje? Sexta-feira, eu fui profundamente impactado, chorei muito, conversei com a minha esposa. Eu li uma notícia da Angola. Um porta-voz do estado da Angola, chamado Rui Falcão, deu uma entrevista à Folha de São Paulo. E ele diz que o estado da Angola está emitindo um veredito para fechar todas as portas das igrejas brasileiras na Angola. Sabe qual é a razão? A igreja brasileira tem sido uma propaganda enganosa, vendendo milagres falsos, extorquindo o nosso povo. Isso me assustou. Isso me assustou porque é um mundo clamando por uma luz. Há um vizinho perto de você que está querendo uma referência de como viver na luta. Há um patrão desorientado na vida, que não sabe o que faz com dinheiro. Tem um açougueiro que está em depressão, em opressão, por tantas calamidades. E Paulo diz que a criação espera a revelação dos filhos de Deus. E nós estamos aqui para ensiná-los a ser legítimos, a ser autênticos e originais. Não uma propaganda enganosa. Não emitir uma aparência. Não emitir uma imagem. Não emitir uma fotografia que não corresponde ao conteúdo. Eu quero que você seja verdadeiro com a tua alma esta noite. Eu quero que você seja verdadeiro com o seu casamento, com a sua família, com seus pais, com seus filhos. Eu quero que você seja verdadeiro com o teu coração. Será que a síndrome de Aimaas não te envenenou? Será que você não está sendo uma nuvem sem água para aqueles que estão à sua volta? Na hora da revelação do conteúdo da essência, você foge porque você não tem nada. Então Davi pega a imagem e disse: fica de lado. Descrédito. A igreja do Brasil está passando uma fase terrível. Quando eu falo igreja, claro que não é a que Jesus edificou, mas é esses que carregam sobre si os seus títulos, confessa que são cristãos, vêm à igreja, mas são tudo propaganda enganosa. Então eu quero que você louve ao Senhor pelos desafios diante de você, porque eles vieram para revelar que você não é uma propaganda enganosa, que você não é uma farsa, a sua amizade não é uma mentira, o seu tapinha nas costas dele e dela não é uma mentira, o seu amor não é uma farsa, mas é legítimo, é verdadeiro. O seu louvor aqui não é uma propaganda enganosa. Você verdadeiramente adora a Deus. Você verdadeiramente ama a Deus. Deus está despindo a sua alma esta noite. Eu quero orar com você. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Senhor cortar a minha alma esta noite. Obrigado pelo Senhor chocar o meu ministério esta noite. Eu não posso ser um pregador, eu não posso ser um esposo, eu não posso ser um pai. Eu não posso ser um obreiro, eu não posso ser um amigo, eu não posso ser uma pessoa de propaganda enganosa. Ó Deus,
Deus, prepara as nossas vidas. Se nós precisamos de mais preparo, nos prepara, nos capacita, nos enche, para que na hora do desafio que sair de nós venha revelar de fato a nossa imagem. Jesus pregou a si mesmo durante a sua vida que ele era amor. E lá na cruz, quando ele abriu a boca, foi amor que saiu dos seus lábios. Foi perdão que saiu dos seus lábios. Paulo nos ensinou a louvar a Deus. Paulo nos ensinou a viver Cristo. Que a tribulação desse tempo presente é leve e momentânea. Paulo nos ensinou que todas as coisas cooperam para o nosso bem, e ele provou isso. Estando ali, ó Deus, naquela prisão, com as cicatrizes, com as feridas abertas, mas brotou louvor genuíno, brotou uma oração verdadeira. Ó Deus, corrija a nossa imagem esta noite. Eu te peço perdão, eu rogo por perdão pela nossa geração. Uma geração que diz que são adoradores, uma geração que diz que quer o céu, uma geração que diz que servem a Deus, mas são apenas propagandas enganosas. Guarda o nosso casamento, guarda a nossa família, guarda o nosso lar, guarda os nossos talentos, as nossas virtudes. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor.